Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira selvagem, 11 de novembro, agora na Espanha, 20 horas e 26 minutos, no Brasil, 16 e 26 da tarde. Gente, somente agora a BTC conseguiu encostar na upper da nossa banda de Bollinger fracionada na Fibo. Só que quando as bandas esgarçam para cima ou para baixo, né? Mas no caso a gente está no movimento ascendente, elas tocam na upper esgarçada, mas não é um toque só. Elas dão uns 2 ou 3 toques. Por isso que eu estou falando que a BTC está indo invariavelmente para o patamar de 100 mil dólares. Por quê? Porque essa fuga ascendente tem que guardar a proporcionalidade dimensional com a grande bandeira que ela desenhou no gráfico diário, no gráfico semanal, no gráfico mensal, mas enfim, o mensal tá uma delícia, porque a gente startou aquele nosso indicador de tendência mostrando que não vem só um corpo real comprador no mensal, vem uma série de corpos reais compradores, por isso que a BTC até o final desse ciclo vai bater em algo próximo ali a 200 mil dólares, pode bater 240, 250, pode ficar em 210, mas é para lá que a gente está indo aqui ó, para a upper da nossa grade de expansão logarítmica exponencial. Eu acho engraçado que os shortados, eles enchem a minha caixa de mensagem desde que a BTC estava namorando o topo do ciclo anterior, ali em 69 mil, e eu avisei que tinha 7 bilhões de dólares em garantias dos super alavancados no sentido short. Eu avisei que toda essa grana ia acabar na mão do CZ, da Bybit, do Arthur Reis, da BitMEX. E agora o que aconteceu? De 7 bilhões de dólares em garantias colaterais dos super alavancados no sentido short, só tem agora 117 milhões de... Gente, vocês têm noção do que é isso? Quando a BTC estava em 69 mil, só tinha 50 ou 60 milhões de garantia colateralizada de super alavancados no sentido long, porque ninguém era louco de fazer long contra a BTC em dólar no sentido aumentar a garantia colateral no sentido long, porque a BTC estava visitando um topo histórico e ela poderia facilmente corrigir mais uma vez, como ela fez 7 vezes. Ela poderia bater exatamente aqui, ó. Ela poderia bater aqui e voltar a estressar a base da cunha. Mas eu avisei para os senhores que era a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima tentativa. Em algum momento isso aqui iria furar. Então não havia tanta garantia colateral no sentido long, só havia 50 ou 60 milhões. Por quê? Porque ela estava visitando um topo, mas havia 7,4 bi de garantia colateral no sentido short. Eu avisei que o CZ ia botar a mão nessa grana. Então, o resultado da brincadeira. Um monte de gente... Teve um sardinha que me mandou o print, inclusive, ele estava alavancado 30 e poucas vezes, 18 mil dólares de garantia colateralizada no sentido short, perdeu tudo. Resultado da brincadeira, o CZ entrou na prisão, ficou 4 meses lá cumprindo a pena dele, no acordo com a promotoria americana, entrou na prisão com 4 bi de patrimônio, saiu com quase 6 bi. Provavelmente, esses 18, 19 mil dólares desse sardinha, coitado, encheu mais ainda as burras e os cofres do CZ de dinheiro. É óbvio. O que essa galera achou? Que eles iam ficar multibilionários com toda essa garantia no sentido... alavancando posições no sentido short? Será que eles achavam mesmo que a BTC ia recuar para 49 mil dólares com toda essa montanha de dinheiro? Alavancando operações no sentido short? Gente, parem para pensar. Se Papai Noel existisse, eu tava lá pendurando meia na chaminé. Meu Deus, é uma obviedade ululante o que ia acontecer. Era óbvio que a BTC, com essa caldeira, alimentando todo esse combustível alimentando essa caldeira, em nenhum desses toques anteriores da BTC, no patamar de 70 mil, havia toda essa montanha de dinheiro
no sentido, alavancando operações no sentido short. Em todos os toques anteriores, tinha mais grana no sentido long do que no sentido short. Agora, como tinha mais grana alimentando operações super alavancadas no sentido short, basicamente essa sardinhada encheu as burras dos cofres da Bybit, da BitMEX, do Arthur Reis, do CZ, enfim. Não foi por falta de aviso aqui no canal. Agora, meus amigos, a BTC só vai parar em 100 mil dólares. Diante desse Morobuzu aqui no semanal, não tem nem o que falar. Qual é a principal característica de um Morobuzu, Renato? São corpos reais mais extensos aqui nos candles. É que eles sempre trazem os irmãozinhos aqui. Olha quanto irmãozinho, olha os irmãozinhos. E o que vai acontecer com esse Morobuzu aqui no semanal? Vai trazer os irmãozinhos até 109, 111 mil dólares. Na seara fática, Bitcoin bate 85 mil dólares. Bateu mais, né? Fizemos a máxima até agora em 86,650. E o Google Trends sinaliza que o interesse pela expressão criptomoedas e Bitcoin volta a crescer no Google Trends. Gente, eu volto a insistir com os senhores. A dominância nem começou a cair. Vamos ver como é que está a dominância agora. Está subindo 1,21%. Segue desenhando uma linha de tendência de alta. Não quebrou essa LTA. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Basicamente, a festa nem começou para as altcoins. Eu insisto com os senhoritos. A Solana tá de graça ainda. 220, um ativo que facilmente vai buscar os 1.000 dólares por Solana até o final desse ciclo. A VAX está subindo 8%. Ontem subiu 6%. Amanhã deve subir mais uns 5%. A VAX está a 34. Gente, comprar a VAX abaixo de 50 dólares é nível doação. Isso é um ativo que até o final do ciclo vai beirar os 600 dólares. Gente, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 categorias. As Super Large Caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é insignificante, para não dizer irrisório. Mas ali nas Super Large Caps, facilmente vocês vão fazer 1 vezes 4, 1 vezes 5, talvez até 1 vezes 6. A segunda subclassificação são as Middle Caps, que são aquelas altcoins com a capitalização um pouco menor, com um risco ligeiramente maior, não é um risco tão mais alto assim, mas facilmente nas Middle Caps vocês vão fazer 1 vezes 20. E por fim, a terceira subclassificação, que são as Micro Caps e Small Caps, onde o market cap é pequeno, o risco é bem mais alto, mas se qualquer das Micro Caps ou Small Caps explodirem, facilmente, eu digo facilmente, vocês vão fazer vezes 50, vezes 100 ou mais. E é muito factível que isso ocorra. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. O que vem por aí será lembrado sim como a maior transferência de riqueza desse século. Uns vão dizer que foi por conta da eleição do Donald Trump, outros vão dizer que foi sorte, não interessa. A narrativa deles eu pego e jogo no lixo, não me interessa. O fato é que a maior força motora de expansão do market cap do mundo cripto, que é da BTC e do mundo cripto, que é a impressão de riqueza por estados soberanos, é o Brasil ficar devendo 150% do PIB, a Itália está devendo 170% do PIB, a França está devendo quase 200% do PIB, até a Alemanha, que era toda certinha, tá toda estrupiada. Enfim, os Estados Unidos não precisam nem falar. O PIB americano está estagnado em 23 tri e estão devendo 36 trilhões. Ou seja, gente, o que está acontecendo com o mundo é que, basicamente, todas as últimas grandes crises, começou lá no subprime, mas aí imprimir riqueza por estados soberanos passou a ser a solução para todas as crises. Então aí veio a crise do subprime, eles salvaram o sistema bancário americano imprimindo 8, 10 trilhões de dólares.
Aí veio a crise pandêmica, eles gostaram da brincadeira. Essa é que é a verdade. Eles gostaram de resolver crises aumentando a liquidez do sistema e fazendo explodir o Money Measure, o M2. E basicamente a crise pandêmica foi algo bizarro, porque os governos começaram a distribuir dinheiro para os cidadãos. Ou seja, gente, o sujeito para estar fora do mundo cripto, da BTC, ele precisa ser bem menos que um mineral. E foi tanta riqueza impressa. E que acaba, a vocação da riqueza é a polarização, é a concentração. Acaba que eles estão criando figuras completamente escatológicas, bizarras, de entes privados que são mais poderosos que entes soberanos, que estados soberanos. Então hoje é normal ter uma reunião de chefes de estado e o Elon Musk, que tem 4.580 satélites, ficar circulando entre Giorgia Meloni, flertando com chefes de estado, porque ele passou a ser um ator e um protagonista com um grande peso geopolítico. Nenhuma guerra hoje ousa começar em qualquer ponto do planeta sem que as forças militares consultem sobre a possibilidade de fazer uso dos satélites do Elon Musk. Ou seja, os ricos estão explodindo para o espaço, literalmente, porque eles não são somente ricos. Eles basicamente têm mais eles têm mais dinheiro do que 99,999% dos estados soberanos. O que está acontecendo com o mundo, gente, é que essa fenomenologia do Bitcoin é só uma reação sociomercadológica a essa montanha de dinheiro que eles imprimiram há 4, 5 crises atrás. E eles não param de fazer isso. Ou seja, o Bitcoin, um Elon Musk da vida, é só um exemplo dentro de uma tendência que estados soberanos começaram a criar, no sentido de imprimir riqueza de forma desenfreada. É só uma consequência e essa tendência não tem mais como ser freada, porque basicamente os estados soberanos entraram numa espiral da morte. O Elon Musk é só um exemplo escatológico de algo que agora vai ser tendência. Cada vez mais vocês vão ver entes privados ostentando maior poderio financeiro que estados soberanos, e agora com o Bitcoin, que é uma reação socio-mercadológica a essa fenomenologia, isso vai ficar cada vez mais dramático. Não é à toa que o Raul Pal, que é ex-dirigente de banco em Wall Street, do Goldman Sachs, ele está falando que o maior passivo que uma corporação pode ter hoje, em novembro de 2024, é não estar exposta ao Bitcoin. É bizarro o que está acontecendo. Não é por falta de aviso aqui no canal. Ainda na seara fática, MicroStrategy adquiriu mais 2,03 bilhões de dólares em BTC. O Michael Saylor segue emitindo corporate bonds, ou seja, debêntures, e segue transformando essa grana toda arrecadada com as debêntures vendidas em BTC. Para quem fica me enchendo aqui a caixa de mensagem do canal, mas Renato, da onde vem vamos lá ver a liquidez da BTC, o market cap da BTC, 1,7 tri. Renato, da onde vem esses bilhões que levaram a BTC para 1,7 tri? Então vamos lá. Michael Saylor, hoje de manhã, clicando, vendendo debêntures, comprando BTC. É assim que um ativo aumenta o seu market cap, com alguém clicando, vendendo alguma shit encrenca e clicando e comprando a BTC. É assim que a BTC aumenta o seu market cap. É inacreditável que economistas da old school ainda ousam questionar a grandeza do lastro matemático, geopolítico e energético da BTC. Porque as pessoas esquecem que BTC é igual a energia. O custo da BTC é diretamente vinculado ao custo energético. Só um mineral para não entender isso. Depois que os russos liberaram a mineração, porque o gás natural que o russo mandava para a Europa sofreu lá uma sabotagem no Nord Stream 1. Depois que os russos resolveram transformar todo aquele gás natural dos Urais russos
em mineração de BTC, basicamente a liquidez da rede explodiu. Aí ficam esses economistas aí, não sei de onde que eles, de que era paleozoica eles vieram, e ficam aqui enchendo a minha caixa de mensagens. São pessoas, eu respeito muito os mais velhos, com todo o respeito aos mais velhos, mas eu respeito muito eles. Mas o fato é que eles possuem convicções de que a riqueza impressa é monopólio do Estado, mas eles não conseguem tirar isso da cabeça nem com uma britadeira. Então é complicado conversar com o tiozão da Petrobras, é muito complicado, mas todo mundo que tem menos de 60 anos, algum dia vai comprar BTC antes de morrer. Só que cada um vai pagar o preço que merece. Essa é que é a grande realidade. E a massa falida da FTX abriu um processo de 1,8 bilhão de dólares contra a Binance e contra o CZ. A massa falida da FTX argumenta que a recompra de 1,75 bi de Sam Bankman-Fried pela Binance foi uma transferência fraudulenta. Enfim, vamos ver exatamente como isso vai se desdobrar. Não afeta em absolutamente nada a Binance, muito menos a BNB, porque a Binance hoje é uma corporação que vale, sei lá, 300 bi, 400 bi. A BNB já tem um market cap de 91,48 bi de dólares, uma ação de 1,8 bi, que provavelmente vai terminar num belo acordo. Não, é uma ação cível, não afeta em absolutamente nada. Nem a BNB, que vale quase 100 bi, muito menos a Binance, que é uma corporação que talvez valha mais de 200, talvez 300 bi. Não sei quanto é que vale a Binance, mas vale bastante. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Bitcoin, capa da Reuters, salta para recorde com a eleição de Donald Trump. Agora vem as narrativas, né? Ah, foi o Trump. Os criptocéticos estão falando que a BTC estaria morta se não fosse a eleição do Donald Trump. Toda hora eles inventam algum mimimi. Mas agora o mimimi desse ciclo é que a BTC pode bater 100, 200, 300 mil dólares por conta da eleição do Donald Trump. Nós sabemos que não tem... Óbvio que o Donald Trump prometendo um tapete regulamentar, acelerando a criação de um tesouro nacional norte-americano em favor do tesouro americano em BTC, obviamente isso vai acelerar em alguns anos, talvez 5, 6 anos, o início do acúmulo de BTC por bancos centrais. Mas eu acho engraçado que os criptocéticos agora... lá no ciclo de 2016 teve o halving. 2017, 2018 foi quando a BTC e a boa parte das altcoins desenharam os seus respectivos all-time highs. Eu lembro como se fosse hoje que os economistas da old school, esses aí que só acreditam no monopólio estatal da riqueza impressa, eles tratavam o Bitcoin como uma piada, como um esquema Ponzi. Aí no ciclo subsequente, eles mudaram um pouco o discurso. Não, calma aí, pode ser um hedge geopolítico, goza de algum lastro matemático. Agora a BTC vai vingar por conta do Donald Trump. Não importam as narrativas, eles sempre vão inventar algum mimimi, mas o fato é que a BTC sempre segue se expandindo. Wall Street fica perto de mais uma sequência de recordes para Nasdaq, S&P, Dow Jones. A BTC, não preciso nem falar, desenha um novo all-time high a cada 6 horas, a cada 7 horas. É só olhar o gráfico aqui nos 6 horas. Ó, um all-time high, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A cada candle de 6 horas, uma nova máxima histórica para a BTC. Então quer dizer que nas últimas 48 horas a gente desenhou basicamente 8 novos all-time highs. Enfim, não custa lembrar aos senhores que enquanto a dominância não cair, a festa nem se iniciou para as altcoins. Então eu insisto que quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Não ousem estar desembarcados disso que será lembrado como a maior transferência de riqueza desse século. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e eu insisto, a festa nem começou para as altcoins. Fiquem com Deus, até amanhã. Grande abraço.